A seguir, Ligue Notícias, segunda edição, com Maria Catarina Alves. Interligue Notícias, segunda edição. Oferecimento Lab Checkup, o mais completo em exames para coronavírus. Completo no cuidado com você. Na véspera de Natal, tranquilidade nas estradas. São registradas poucas filas no sistema de ferry-boat e pouco movimento nas rodoviárias. No interior e na capital, flagrantes de ônibus lotados e até com passageiros em pé. Na cidade de Madre de Deus, entrada de visitantes está proibida. No futebol, atacante Ramírez, que estava afastado do Bahia após acusação de injúria racial contra jogador do Flamengo, foi reintegrado ao clube. Inclusive, é esperado amanhã à tarde no clube, na reapresentação do elenco. Em Salvador, praias estarão fechadas no primeiro dia de 2021. Hoje é quinta-feira, 24 de dezembro de 2020. É noite de Natal e o Interligue Notícias segunda edição começa agora. Olá, uma ótima noite para você. A gente abre essa edição do IN2 falando sobre a movimentação nessa véspera do Natal. É uma época em que muita gente viaja para encontrar e se reunir com a família. Esse ano, porém, o movimento foi muito menor por conta da pandemia, e isto foi percebido nas estradas, no ferry-boat e nas rodoviárias. Mesmo assim, flagramos ônibus e vans lotados, desrespeitando, assim, as medidas obrigatórias de segurança contra a Covid-19. O terminal de ferry-boat teve um movimento abaixo do normal em Salvador para a véspera do Natal por causa da pandemia. O sistema opera com 75% da capacidade de pedestres e 100% dos veículos, com uso obrigatório de máscara. A concessionária administradora informou que vai liberar embarcações extras conforme a procura dos passageiros, que estavam se protegendo. Álcool em gel, a máscara e manter a distância, o máximo possível. Na BR-324, o trânsito hoje à tarde, para quem deixava Salvador, era considerado tranquilo para uma véspera de Natal. A concessionária que administra a rodovia acredita que o movimento vai ser menor do que o do ano passado. Na rodoviária de Salvador, não foi preciso ônibus extras, como tradicionalmente acontece nas festas de fim de ano. A procura por passagens caiu 60% em comparação ao ano passado. Dá para notar a preocupação dos passageiros com a pandemia. A Mariana falou para a Dudinha tomar cuidado. Eu pedi para ela não se aproximar muito das pessoas, manter um pouco de distância por causa da pandemia, Na rodoviária de Juazeiro, no norte do estado, todos também com cuidados para evitar o coronavírus. Tem que estar sempre seguro, sempre. Principalmente nesse tempo de pandemia, é bem importante. Em Barreiras, no oeste da Bahia, foi preciso ônibus extras na rodoviária. Os passageiros que seguiram viagem para passar o Natal com a família também se preveniram. Eu estou usando a máscara, e o álcool gel na bolsa. Já passei na mão da minha filha e na minha mão também, A gente tem que se cuidar. Mas em Feira de Santana, um flagrante. Uma passageira fez imagens do ônibus lotado que seguia para Santo Antônio de Jesus. Também tinha gente com a máscara baixada. E várias pessoas viajavam de pé e sem distanciamento. A gente enchendo mais. Não para de chegar gente, minha irmã. No litoral norte, mais de 800 mil veículos devem passar pela Estrada do Coco até o dia 4 de janeiro, segundo a previsão da concessionária que administra a rodovia. Hoje à tarde, o tempo de espera na fila do pedágio era curto, com 6 guichês funcionando, poucos minutos para pagar e passar. Tá tranquilo, não tem tanto congestionamento como nas outras vezes não, nos natais anteriores não, tá tranquilo. Viagem tranquila, mas nem tanto. Nós ficamos durante 10 minutos aqui na praça de pedágio de Vila de Abrantes, da concessionária Litoral Norte, e flagramos nesse curto período de tempo 2 vans que fazem o transporte aqui pela linha verde. Todas elas completamente lotadas, com gente em pé. As vans da empresa Linha Branca não respeitaram sequer o limite de passageiros para esse tipo de transporte, que é de 20 pessoas sentadas. Quem precisou seguir para as cidades do litoral norte teve que enfrentar o aperto. Como é que tá aí?
Apertado e sufocado. Contatamos a empresa Santana a respeito da superlotação do ônibus da linha Feira de Santana a Santo Antônio de Jesus, que disse que tratava-se de um fato isolado devido à redução de horários por causa da pandemia, e os passageiros que estão nos pontos invadem os ônibus. Sobre as vans na Estrada do Coco, tentamos contato com a cooperativa Expresso Linha Branca, que ainda não se pronunciou. Já a Gerba disse que a linha branca opera por liminar, e que está proibida de realizar fiscalização nessa empresa. A gente vai para um rápido intervalo, e a seguir você vai ver. Futebol. Ramírez é reintegrado ao Bahia após acusação de injúria racial. E ainda, ataque a caixas eletrônicos em Valéria. São 18h43, a gente volta já já. Estamos de volta e agora a gente fala sobre futebol porque Bahia confirmou agora à tarde a volta de Índio Ramírez para o elenco. Uma perícia contratada pelo clube não comprovou a denúncia de injúria racial contra o atleta e deve enfrentar o Internacional no domingo, na Arena Fonte Nova. Foram 3 dias analisando as imagens do jogo. Hoje, no início da tarde, o Bahia disse que a perícia contratada pelo clube não encontrou provas de injúria racial do atacante Índio Ramírez contra o volante Gerson. No domingo, durante a partida disputada no Maracanã, o jogador do Flamengo falou que ouviu de Ramírez a frase "cala a boca, negro". O tricolor já tinha divulgado um outro trecho da perícia, esse do bate-boca entre Ramírez e Bruno Henrique. E o resultado divergiu de um laudo feito pelo time carioca. Pela leitura labial encomendada pelo Flamengo, Ramírez teria dito para Bruno Henrique, "fala muito negro". De acordo com a perícia do Bahia, a frase foi diferente. A gente procurou a informação com o Ramírez e ele disse que havia falado ali, tá quanto, se referindo ao placar do jogo. Um dos peritos contratados pelo Bahia é chileno e tem como língua materna o espanhol, a mesma falada pelo colombiano Ramírez. Foi constatado tecnicamente que não existe a palavra negro em nenhuma das frases emitidas por Ramírez. Tá? Não existe. Fala, tá quanto, separado. Afastado desde domingo, Ramírez foi reintegrado e já pode voltar aos treinos. Inclusive, é esperado amanhã à tarde no clube, na reapresentação do elenco. Se tivesse tido racismo, que ele fosse embora e pagasse pelo seu crime. Mas como não teve nada que provasse ou alegasse que ele foi racista, a diretoria do clube, desde o princípio, era para estar com o jogador do clube. Se ele realmente falou e provarem, tem que ser punido. Mas se não provou, tem que ser reintegrado, né? Por meio de uma carta intitulada A Sociedade e o Racismo, o Bahia anunciou medidas de combate ao preconceito e à intolerância. Entre elas, a adoção, a partir de agora, de uma cláusula antirracista no contrato dos jogadores. Foi hoje o dia de ajustar os últimos preparativos para a noite de Natal. Quem ainda não tinha comprado presentes, foi correndo para as lojas e shoppings. Para quem não teve tempo de preparar a ceia, uma boa opção foi comprar tudo pronto. Ana Paula acordou cedo para dar conta da quantidade de entregas. São 2h40 e já começamos todo o processo de assar os pernis, os perus. E a pandemia mudou os pedidos desse ano. A gente teve um aumento de quantidade com redução do volume da comida. Então a gente percebe notoriamente que houve uma quebra aí nas famílias, né? Que houve uma separação, uma divisão. Então a gente vendeu muita ceia, mas com volumes bem reduzidos de comida. Eu estava trabalhando, estou home office, então não tem como a gente se preparar, comprar as coisas. E com a pandemia também fica tudo muito mais difícil para você ir no mercado, comprar as coisas, fazer tempero, é bem complicado. Nessa panificadora foram 30 encomendas. Dá para pagar de R$200 a R$400 numa ceia, a depender dos acompanhamentos. A farofa, o vinagrete de rosbife, que foi muito pedido. Temos a vinagrete também de lombo. A nutricionista Vivian caprichou nos salgados.
Hoje é dia de sair um pouco da dieta, mas com calma. Eu oriento sempre os pacientes que a gente faça a montagem do prato, né, construindo uma base interessante, uma fonte proteica, uma salada e, se permitir, se for importante para aquela pessoa, comer um item ou outro, como é o caso do pãozinho, né? Você coloca o pé na jaca e tira o pé da jaca, não deixa o pé da jaca lá. Ana Lúcia preferiu comprar a ceia pronta este ano. Gastou um pouco mais, mas teve lá suas vantagens. Eu estou com visita em casa. Entendeu? Então eu tive mais disponibilidade de tempo para dar atenção à visita. Vai chegar com a comida e sem sujeira. Exatamente. No comércio de rua, dia para usar todas as estratégias para garantir as vendas. Tem prova d'água a partir de 30. Na água aqui, ó. Ó. Se entrar água aqui, eu devolvo o dinheiro. E se tem menos gente em casa nesse Natal, ninguém precisa estar desarrumado, né? Esse ano, por consequência da pandemia, a gente vai se reunir em casa, mas não deixa de se arrumar mesmo em casa, né? Nos shoppings, ainda hoje, tinha gente em busca dos últimos presentes. Com todo mundo ainda abalado por causa da pandemia, a compra de presente de alguma forma deixou a festa de final de ano um pouco mais com cara de Natal. O casal roda em busca de ofertas desde ontem. Pergunta se cansou. Ontem fomos 2 horas da manhã pro shopping, chegamos 3, estamos felizes e ainda vou fazer mais compras ainda. Quantas horas circulando por aí para fazer as compras? 4 horas mais ou menos. Muita gente também, né? Muito filho, neto e aí tem que comprar muito. Né? A avó da Maria Cecília veio hoje comprar o presente da neta. A bicicleta que ela pediu para Papai Noel. Ela vai gritar, mamãe, Papai Noel trouxe o que eu queria. E eu vou confessar, estou torcendo que a Maria Cecília não esteja vendo essa reportagem. Não vamos estragar a surpresa, né? E por hoje é só. Nós da Interligue TV desejamos um Feliz Natal e que o espírito natalino revista você e a sua família de paz, união e serenidade. Tenham todos uma boa noite e um ótimo Natal. Tchau, tchau. Interligue Notícias, segunda edição. Oferecimento Lab Checkup, o mais completo em exames para coronavírus. Completo no cuidado com você.